Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia ENCAD. Aqui, professor Everson. E no vídeo de hoje, iremos fazer a cotagem de portas e janelas. É depois da vinheta. Muito bem, vamos dar uma olhadinha lá nas instruções. Item 43. Para cotar as janelas, faça uma linha de chamada com 20 centímetros de comprimento, ou 0,20 metros, partindo da linha de esquadria mais externa. Então vamos lá para o AutoCAD. Vamos pegar aqui, por exemplo, a janela da cozinha. Vamos dar um zoom aqui nessa região, baixar aqui um pouquinho. A esquadria mais externa, a linha de esquadria mais externa é essa daqui. Então, a partir dessa linha, eu vou subir uma linha de chamada de 20 centímetros. Tá? Então, clique aqui no comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir o primeiro ponto, eu vou pousar no meio da esquadria. Clico nesse ponto aqui. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0,2, 20 centímetros. Sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Tá aí a linha de chamada. Se você quiser, você pode fazer uma linha de chamada maior ou menor, tentar colocar ela aqui no meio, né, entre a parede e a projeção do beiral. Retornando lá nas instruções, clique no botão inserir bloco. Escolha mais opções. Se você tiver com o AutoCAD mais antigo, você vai ter que clicar em escolha mais opções. Insira o bloco cota janela 1:50. Então vou retornar lá no AutoCAD, botão inserir, já aparece aqui para mim as opções, eu vou escolher a opção cota janela 1:50. Clica sobre ela, ele pede para eu posicionar, eu vou posicionar exatamente em cima da linha de chamada, então a hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu clico. Na hora que eu clico, ele vai me fazer algumas perguntas. Qual é a altura do peitoril? Peitoril é aquela base onde eu coloco a pedra da janela. Em geral, essa medida é padrão e é em torno de 90 centímetros. Então, vou digitar 0,9 metros. Atenção, não digite ponto. Aqui você tem que digitar vírgula, porque é um texto que vai ser lido. Então, é vírgula. A altura da janela, vou colocar uma altura padrão de 1,20 m. E o comprimento da janela é o comprimento que está lá nas medidas, né? A minha janela de cozinha ela tem 1 metro de comprimento. Vou colocar 2 casas decimais depois da vírgula para manter a coerência. Basta clicar em OK, que vão aparecer aqui os números. Então, a minha janela tem 1 metro de comprimento, está aqui a medida, 1,20 m de altura, ou seja, do peitoril até o final da janela, e a altura do peitoril do chão até o início da janela, eu tenho 90 centímetros. Para fazer a cotagem da janela do banheiro, eu posso simplesmente copiar esse modelo. Então, vou lá no comando copiar, vou selecionar tanto a linha de chamada quanto a cota. Enter para finalizar a seleção, o ponto base vai ser aqui no meio da esquadria e eu vou colar no meio da outra esquadria. Enter para finalizar o comando copiar. Vou dar um duplo clique no bloco, isso aqui é um bloco que eu inseri de cota, e aí vai aparecer para mim alguns parâmetros. Então, peitoril. O peitoril da minha janela do banheiro é de 1,60 m, então 1,60. Depois eu vou clicar aqui no próximo prompt. Qual é a altura da janela? A minha janela do banheiro é menor, então ela tem 0,50. E o comprimento da janela é de 0,70. Clica OK. Vamos diminuir os números. Vou fazer a mesma coisa agora com a janela de baixo. Então eu vou copiar isso aqui. Comando copiar. Seleciona a linha de chamada e o bloco. Enter. Ponto base. Pode ser um ponto base qualquer, que eu vou modificar isso aqui. E vou levar lá para a janela de baixo. Vamos deixar aqui, por enquanto, do lado de fora. Enter para finalizar o comando copiar. Então, primeiro eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha aqui. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da linha, vou jogar ele aqui. Em seguida, eu vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha. Enter. Ponto base pode ser o meio da linha. A partir desse ponto base, eu vou dar uma rotação. Vou digitar, por exemplo, 90 graus. Comando mover novamente, seleciona a linha, enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa aqui, eu vou colocar ela exatamente aqui nesse ponto. Atenção na hora de fazer a rotação do bloco, né? Os números eles têm que seguir o mesmo sentido da cota. Então a cota está crescente de baixo para cima. Está aqui, 1,20 m, o sentido da escrita está de baixo para cima. Então esse bloco aqui eu tenho que rotacionar ele de 90 graus. Então, comando rotacionar, cursor na área de desenho, clica no bloco, Enter. Ponto base vai ser o centro do bloco.
e aí eu vou rotacionar ele de 90 graus. Ou você rotaciona com o mouse, ou você digita 90 graus. Vou rotacionar aqui com o mouse. Vou pegar o bloco, vou pegar o comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter. Ponto base vai ser, por exemplo, esse ponto aqui, e vou deixar ele aqui. Eu agora vou alterar as medidas. Então, duplo clique no bloco. A primeira medida é a altura do peitoril, que é 0,90. Em seguida, a altura da janela, que é 1,20 m. E por último, o comprimento da janela, que também é 1,20 m. Ok? Vou copiar esse bloco. Então, comando copiar, seleciona o bloco e a linha de chamada, Enter. Ponto base, vou pegar como ponto base essa aqui e vou colar lá na outra janela da sala de estar. A jantar aqui é a mesma janela. Então, vou deixar colado aqui nesse ponto, no centro da camada esquadria mais externa. Afasto o cursor, Enter. Vou selecionar o bloco. Já vai aparecer aqui para mim um grip de movimentação. Vou pegar esse grip de movimentação. Vou jogar meu bloco na outra extremidade da linha de chamada. ESC. Comando copiar. Vou selecionar o bloco e a linha de chamada. Enter. Ponto base, pode ser esse ponto aqui, por exemplo. E vou jogar esse bloco lá para a janela de baixo. Vou deixar estacionado aqui. Enter para finalizar a seleção. Vamos dar uma rotacionada em todos os elementos. Comando rotacionar. Seleciona a linha de chamada e o bloco. Enter. Ponto base. Pode ser essa quina aqui de baixo. E aí você aplica uma rotação. Por exemplo, uma rotação de 270 graus. Comando mover. Cursor na área de desenho. Seleciona a linha de chamada. Enter. Vou pegar essa extremidade aqui e jogar no meio da esquadria mais externa. Vou clicar aqui no bloco. Posso pegar essa quina aqui, que já vai aparecer o meu grip. Se eu quiser a quina oposta, eu tenho que utilizar o comando mover. Então, vou pegar essa quina aqui e já vou colocar na posição correta. Duplo clique no scroll do mouse e aí todas as janelas estão cotadas. Eu agora vou fazer a cotagem das portas. As portas são todas elas de 80 centímetros e tem 2,10 de altura. Então agora eu vou retornar lá para as instruções. Terminei o item 43 e eu agora estou no item 44. Clique no botão Inserir bloco, escolha mais opções, se for um AutoCAD mais antigo. Insira o bloco cota porta, conforme a largura da porta, que é 80 centímetros, e sua altura, 2,10 m. Use os comandos rotacionar e mover, se necessário. Então, vamos lá, por exemplo, pegar aqui a porta da cozinha. Vamos lá na Ribbon bloco, botão Inserir. Eu vou escolher a opção cota porta 1:50. Eu vou clicar aqui na opção 1:50. Cursor na área de desenho, eu vou clicar aqui nesse ponto. Ele me pergunta qual é a largura da porta. A porta ela tem 0,80 metros de largura e a altura da porta é a altura padrão, 2,10 metros. Ok. Eu vou aplicar uma rotação, então comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio do bloco. E aí eu vou dar uma rotação, por exemplo, né, eu tenho que seguir a escrita das cotas verticais, então eu vou dar uma rotação de 90 graus. Então digita 90, Enter. Eu agora preciso posicionar essa cota aqui na porta. Eu quero pegar a partir do meio da porta, eu quero caminhar 10 centímetros para a direita. Então eu vou clicar aqui no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, vou dar um zoom, Enter para finalizar a seleção, ponto base, eu vou pegar o meio aqui do X, e aí eu vou digitar o comando D. Ele me pede um ponto base. O ponto base vai ser o meio da porta. Então, vou clicar aqui no meio da porta. A partir de ponto base, ou seja, arroba, eu quero caminhar 10 centímetros. Então, 0,1, sinal de menor. Como eu vou caminhar para a direita, o ângulo é 0. Enter. Agora eu estou com um bloco na posição padronizada. Eu vou repetir a mesma coisa com a porta lá do banho. Para copiar esse bloco para outra porta, basta ir lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, vamos dar um zoom aqui, eu quero pegar exatamente aqui no meio do bloco, então vou pegar no meio do X, diminuo o zoom e vou me encaminhando para a porta do banho. Eu quero que esse bloco seja posicionado exatamente aqui, a partir do meio da porta, caminhando para a esquerda. Então eu vou digitar D, Enter, ponto base vai ser o meio da porta, a partir de ponto base, ou seja, arroba, eu vou caminhar 0,1, sinal de menor, como eu vou caminhar para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter.
E aí eu dou Enter para finalizar o comando copiar. Bem, para eu posicionar esse bloco lá embaixo, eu vou pegar o comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter. O ponto base vai ser uma quina que se repete lá embaixo, então pode ser essa quina aqui, por exemplo. E eu vou deixar esse bloco exatamente na mesma quina aqui embaixo. Enter para finalizar o comando copiar. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse bloco aqui de cima, do banho. Comando copiar, cursor na área de desenho. Enter para finalizar a sessão. O ponto base vai ser essa dobradiça aqui. E aí eu vou clicar na dobradiça lá de baixo. Enter. Duplo clique no scroll do mouse para visualizar como é que está ficando o desenho. Com isso a gente finalizou o item 44. Vamos prosseguir com o item 45. Área dos cômodos. Ative a camada texto ambientes. Então vamos retornar lá no AutoCAD e vamos ativar a camada texto ambiente. Camada ativada, vamos retornar às instruções. Na Ribbon Utilitários, ative o comando medida, opção área, para calcular a área dos cômodos. Assim que completar o perímetro, tecle Enter para obter o valor. Coloque a área de cada cômodo entre parênteses, conforme a figura inicial. Calcule a área de construção. Então, na verdade, vamos retornar lá na figura inicial. Eu preciso colocar a área de cada um dos cômodos. Então, a cozinha, 11,55, banheiro, 5,10 metros quadrados, dormitório, 10,05 metros quadrados, a sala de estar e jantar, 23,18 e a varanda, 34,90. Então, vamos retornar lá para o AutoCAD. Vamos pegar aqui, por exemplo, a área da cozinha. Então, deixa a área da cozinha bem visualizada. Eu vou lá na Ribbon Utilitários, vou expandir a ferramenta Medidas e vou pegar a opção Área. Cursor na área de desenho. Então, vamos começar. Vou dar um clique nas quinas internas da cozinha. Primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, quarto clique. E aí eu vou voltar aqui para o primeiro clique. Enter para finalizar o comando medida. E aí ele está me dando aqui a área de 11,55 metros quadrados. Eu vou pressionar ESC. Então, vou lá na Ribbon Anotação, expanda a ferramenta Texto, escolha a opção Linha Única. Cursor na área de desenho. Ele pede para eu especificar um ponto inicial, pode ser esse aqui, por exemplo. Ele pede depois para especificar um ângulo, vai ser 0, Enter. E agora eu começo a digitar o texto. Abre parênteses, digito 11,55 espaço metro quadrado. O quadrado é a tecla Alt-GR, que é a tecla Alt que fica do lado direito da barra de espaço, 2. Fecha parênteses, Enter duas vezes para poder finalizar a ferramenta texto. Se você quiser, você pode juntar os dois textos numa única ferramenta texto linha única. Então, vou apagar o texto que está aqui. Então, vou clicar na ferramenta Texto, linha única, cursor na área de desenho, vou clicar nesse ponto, o ângulo vai ser 0, digito cozinha, Enter, abre parênteses, 11,55, espaço metro, Alt-GR2, fecha parênteses, Enter, Enter para poder finalizar a ferramenta Texto, linha única. Então, eu vou repetir agora o mesmo procedimento com o banheiro. Então, expande a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho, vou clicar aqui no primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, e aí eu vou clicar aqui, voltando no primeiro ponto. Enter, e aí está me dando um perímetro de 5 e 10. Então pressione ESC, eu vou apagar a palavra banho, ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho. Especificar o ponto inicial do texto vai ser aqui, o ângulo vai ser 0, vou digitar banho, Enter, abre parênteses, 5,10, espaço metro, Alt-GR, 2, fecha parênteses, Enter, Enter na linha branca, finaliza a ferramenta texto linha única. Vamos lá para o dormitório, ferramenta medida área já está disponível aqui para mim, cursor na área de desenho, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, retorno lá para o primeiro ponto. Enter. E aí 10,05 ESC. Vou apagar a palavra dormitório. Ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho. Vou especificar o primeiro canto. Ângulo 0. Digita
dormitório, Enter, 10, abre parênteses, 10,05 espaço metro, Alt GR2, fecha parênteses, Enter, Enter em linha vazia, finaliza a ferramenta texto linha única. Vamos lá para a sala de estar jantar, vamos visualizar toda a área aqui, ferramenta medida área e vamos clicar na esquina. Enter, 23,18 metros quadrados. ESC, vou apagar o texto estar/jantar, ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho, ponto inicial vai ser esse ponto aqui, ângulo 0, estar/jantar, Enter, abre parênteses, 23,18 espaço metro, Alt GR 2, fecha parênteses, Enter, Enter em linha vazia, finaliza a ferramenta texto, linha única. Agora vamos lá para a varanda, ferramenta medida área, cursor na área de desenho, vamos pegar esse ponto aqui. Enter, área 34.9, ESC, vamos apagar a palavra varanda, ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho, digita ângulo 0, digita varanda, Enter, abre parênteses, 34,90 espaço metros, Alt GR2, fecha parênteses, Enter duas vezes. Duplo clique no scroll do mouse, depois a gente reposiciona os textos. Bom, com isso a gente finaliza o item 45, vamos lá para o item 46. Ative a camada símbolo de nível. Então vamos lá no AutoCAD, e vamos ativar a camada símbolo de nível. Retornando às instruções, clique no botão Inserir bloco. Escolha mais opções, se você tiver no AutoCAD um pouco mais antigo. Insira o bloco símbolo de nível, planta baixa 1/50, com os valores e nas posições indicadas da figura 1. Use o comando mover se necessário. Então, eu preciso inserir o símbolo de nível, planta baixa 1/50. Vamos retornar lá para a figura. Então, olha só, o nível da varanda está a 10 centímetros acima do solo. A sala de estar-jantar está a 28 centímetros acima do nível do solo. A mesma coisa o dormitório. Já o banheiro e a cozinha estão a 25 centímetros acima do nível do solo. Ou seja, a cozinha e o banheiro estão 3 centímetros mais baixo em relação ao dormitório. Por isso que eu tenho essas duas soleiras colocadas aqui. É uma área molhada, eu não quero que a água desses dois cômodos invada nem o dormitório e nem a sala de estar-jantar. Então, vamos começar com a varanda. Vamos lá para o AutoCAD. Eu já estou na camada símbolo de nível. Eu vou lá na Ribbon Bloco, botão Inserir. Vou localizar o bloco símbolo de nível planta baixa 1/50. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos posicionar ele mais ou menos aqui nessa posição, no centro aqui. E ele me pergunta, qual é o nível do piso? E aí dá um exemplo aqui, ó, menos 0,10 é só um exemplo. Esse nível de piso aqui é mais 0,10. Atenção para digitar vírgula. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora aqui na sala de estar-jantar. Eu tenho um degrau aqui, ó, da varanda para a sala de estar-jantar, eu subi 18 centímetros. Então, o meu nível aqui é 10 da varanda, mais os 18 centímetros da sala de estar-jantar, vai dar 28. Então, vamos lá, inserir, símbolo de nível, planta baixa 1/50, cursor na área de desenho, vou colocar mais ou menos aqui nesse ponto. E ele me pergunta, qual é o nível desse piso? Mais 0,28. Ok? Posso pegar e copiar esse bloco. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aqui nesse meio. Vou deixar esse bloco alinhado aqui debaixo da palavra dormitório. E vou aproveitar, vou deixar ele aqui também debaixo da palavra cozinha e debaixo do banho, mais ou menos no centro. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. Vou corrigir o valor, não é 0,28. A cozinha está 3 centímetros mais baixo em relação à sala de estar-jantar, então é 0,25. Ok?
A mesma coisa o banho. Duplo clique, no lugar de 0,28, 0,25. Ok? Se eu quiser centralizar esses textos agora, eu posso usar o comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a parte do texto referente à parte de cozinha, Enter. Vou pegar no meio desse texto, posso usar a ferramenta OSNAP MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser a quina superior esquerda, segundo ponto do meio vai ser a quina oposta. E aí esse conjunto vai ficar alinhado. Vou repetir a mesma coisa aqui com banho. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todos os objetos, vou dar um clique à direita e um clique à esquerda, selecionando tudo. Vou pegar no meio desse texto, mais ou menos aqui nessa posição. Ou eu utilizo o comando MID2, ou eu utilizo o rastreador de objetos. Pouso o cursor no meio da aresta de cima. A hora que a ferramenta OSNAP meio acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor na lateral direita, no meio da lateral direita. A hora que a ferramenta OSNAP meio acender, eu começo a caminhar para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Então, todo esse texto aqui está exatamente no meio do banho. Vou fazer a mesma coisa com o dormitório. Comando mover, cursor na área de desenho, clique à direita, clique à esquerda, selecionando somente os textos. Vou posicionar o cursor aqui no meio como ponto base. Digitar a ferramenta OSNAP MIDI 2. Primeiro ponto do meio vai ser a quina superior direita. Segundo ponto do meio vai ser a quina oposta. E aí eu tenho o texto exatamente no meio. A sala de estar jantar, eu vou mover só para cima um pouquinho, né? Então, comando mover, cursor na área de desenho, clica à direita, clica à esquerda, Enter para finalizar a seleção. Vou deixar ela mais ou menos alinhada aqui nesse ponto. E a varanda, né, vou subir também aqui um pouquinho. Então, comando mover, cursor na área de desenho, seleciona aqui a varanda, Enter. Vou pegar aqui no meio do texto e vou subir ela um pouco. Deixar aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse para ver como é que está ficando o desenho. Vamos retornar lá as instruções. Com isso eu finalizei o item 46, vamos para o item 47. Legenda da planta. Ative a camada texto legenda. Então vamos lá para o AutoCAD. Vamos ativar a camada texto legenda. Clica, volta para as instruções. Clique no botão inserir bloco, escolha mais opções se você tiver no AutoCAD mais antigo. Insira o bloco legenda da planta 1:50. Informe o número da planta, no caso aqui a planta 1, sua identificação, planta baixa, e a escala de impressão, no caso 1:50. Nós vamos deixar a escala de impressão em 1:100 para a gente conseguir imprimir numa folha A4. Use o comando mover se necessário. Então, se você retornar lá no desenho, você vai inserir esse bloco que está aqui embaixo. Ele está alinhado com a cota de 9 metros aqui. Ó. Planta baixa, escala 1:50, nós vamos colocar 1:100. Então vamos lá, vamos retornar para o AutoCAD. Vamos deixar ele aqui numa posição mais alta, vamos dar um zoom na região que a gente deseja trabalhar. Já estou na camada texto, legenda. Vamos lá no botão inserir e vamos localizar legenda da planta. Então está aqui, ó, legenda da planta 1:50. Clica. Cursor na área de desenho. Eu quero posicionar exatamente com essa cota de 9 metros. Então, eu vou pousar o cursor na linha de cota. A hora que a ferramenta OSNAP extremidade acender, eu começo a descer devagarzinho em cima do rastreador de objetos vertical. Clico. Ele me pergunta, qual é o número da planta? Essa aqui é a planta 01. Se eu tiver uma planta de corte, por exemplo, um corte AA, vai ser a planta 02. Se eu tiver um corte BB, é a 03. Se eu tiver uma fachada lateral, 04. Se eu tiver a fachada frontal, 05. Uma planta de cobertura, 06. E assim sucessivamente. A planta baixa é sempre a planta 01. Identifique a planta. Vamos colocar aqui, ó, planta baixa. E aí a escala de impressão. Nós vamos imprimir, o exercício pede a escala 1:50, nós vamos imprimir na escala 1:100. Se eu expandir aqui, ó, ele vai me dar o exemplo. Ok? Então posso expandir aqui, aumentar essa caixa de diálogo para vocês lerem as instruções. Vamos retornar e vamos dar um OK. Duplo clique no scroll do mouse.
Bem, com isso finalizamos o vídeo de hoje. No próximo vídeo iremos estudar a plotagem. Se você gostou desse vídeo, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!